Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero falar rapidinho aqui dos desigrejados. Ai, meu Deus, os desigrejados estão dizendo que a igreja não precisa se reunir. Com isso, eu digo, vos afirmo que eles estão distorcendo o próprio vocábulo igreja, que eu já coloquei aqui no meu canal. O vocábulo igreja, eclesia, significa reunião. Além de ser chamados para fora, também a igreja significa reunião. Assembleia é uma reunião. Eles estão dizendo o seguinte, que em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, eles até dizem que foi Paulo, ninguém sabe se foi Paulo que escreveu essa carta, mas diz o seguinte: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Eles estão dizendo que isso aqui não é deixar de congregar, não tem nada a ver com congregar. É sim, mas é a congregação em Cristo. Nós somos congregados em Cristo, fomos reunidos em Cristo, fomos predestinados em Cristo, fomos chamados e reunidos e consagrados e condensados em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E para a nossa fé a gente precisa se reunir, porque um fortalece o outro, através da oração, da ministração da palavra, mas eles fazem o seguinte, eles vão num ataque sistemático. Tudo que tem no chamado sistema, eles vão estigmatizando e desprezando. Então, tem no sistema reunião, não vamos reunir. Tem no sistema oração, não precisamos orar. Tem Santa Ceia em nome de Jesus, falando do sacrifício dele até que ele venha, conforme está em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente não vai se reunir. Pode estar na Bíblia, como eu estou citando aqui, né? Que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, partiu e disse, comei todos dele, esse é o meu corpo que é partido por vós, semelhantemente, fazer isso todas as vezes que se reunirem em memória do meu nome. Então tem uma reunião sim, tem uma reunião, o vocábulo igreja, eclesia, significa reunir-se, reunião, não tem para onde você correr. Agora explicando esse texto aqui, não deixando é um vocábulo, é um verbo que está no gerúndio, certo? E aqui eu falei com Euler uma vez, ele disse que o evangelho, como no grego, na Septuaginta, os verbos são geralmente no gerúndio. E o que é um verbo no gerúndio? Vou falar agora numa perspectiva de língua portuguesa, que é o meu caso, tá? É a minha formação. Os verbos no gerúndio indicam-nos um processo. Tanto que o Pasquale, uma vez explicando, disse que se alguém, ele chamou um cara lá para trazer a pizza, aí o cara, ele disse, quanto que é a pizza? Aí o cara falou, 22, o senhor estará pagando 22 reais. Aí ele deu 2 reais, claro que ele não fez isso para metaforizar. Aí o cara disse, não, são 22. Ele falou, então, mas estarei pagando. Então é um processo. Por isso que nas Casas Bahia você compra alguma coisa, você vai pagando. É um processo. Então, não deixando, o verbo estar no gerúndio, indica-nos um processo. Os irmãos iam deixando aos poucos. Mas deixando o quê? Uma igreja, um templo, como a Assembleia de Deus, essas coisas? Não. A igreja se reunia em casas, porque tinha uma perseguição voraz contra a igreja, que resultou na morte de Jesus, mas a ressurreição trouxe naqueles irmãos um ânimo, eles se encheram de entusiasmo. A palavra entusiasmo, ou entusiasmado também é grega, que significa você cheio de Deus. Entusiasmado, você cheio de Deus. Então eles se encheram de Deus e saíram pregando a boa nova e mostrando que Jesus ressuscitou de fato, tá? Então, não deixando a nossa congregação é não deixando a fé em Jesus. Esse é o sentido. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, é não abandonando a fé. Não sendo aquela pessoa que Paulo vai dizer apóstata da fé cristã. Como tem muitos aí dando ouvidos a judaizantes, a judeus que não são necessariamente judeus, mas eu chamo de judeus do Paraguai, que estão aí nas redes sociais, perturbando a fé dos irmãos. Não é? Se dizem ser judeus, mas não são judeus. São apenas farsantes esses aí. Aí ficam estigmatizando a fé cristã, falando mal de Jesus, falando mal, dizendo que ele não cumpriu nada, que ele não é o Messias, e vai assim perturbando a fé das pessoas. Os irmãos que não têm estrutura, não têm raízes teologicamente bem aprofundadas na pessoa de Jesus, no seu evangelho, que não aprendeu a conhecer Jesus a partir do evangelho, não lendo o evangelho, mas entendendo o evangelho, tá? Essa turma começa a ceder e vai abandonando a fé.
É nesse sentido, não deixando a nossa congregação, é nesse sentido. Não é naquele sentido que os pastores das Assembleias de Deus e de outras igrejas, como Avivamento Bíblico, onde eu congregava, entre outras, que quando você saía de lá e ia apenas visitar uma outra denominação, eles esfregavam isso aqui para nós de forma distorcida, dizendo, não deixando a nossa congregação. Não é nesse sentido não, os caras distorceram. Não deixando a nossa congregação, não abandonando a fé em Jesus. Simples assim. Mas a igreja se reunia em Jesus. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou, o presente do indicativo, estou, não estarei no futuro, né? Estou no meio de vós. Isso é muito interessante. Então, quando a pessoa diz que é igreja e não é para se reunir, está errado isso aí. Etimologicamente está errado. Agora, a palavra eclesia, que é igreja, não é uma palavra necessariamente sagrada, porque ela significa, entre outras coisas, assembleia. Então temos aqui a Assembleia Legislativa, temos aqui o Congresso Nacional, que é uma outra assembleia, e qualquer reunião, até mesmo do AA, né, tem lá, e outras reuniões, outras para ajudar em terapias de casamento, enfim, uma infinidade de reuniões são etimologicamente igreja. Mas a palavra igreja, nesse sentido, precede de um contexto. E aqui eu cito o grande filósofo Flávio Santos, daqui de São Carlos, que ele me ensinou o seguinte, que a palavra em si só ela tem um significado, mas não dá conta de tantos significados. Ela precisa de um contexto. O que é um contexto? Uma situação, para ela expressar o que você quer de fato emitir, tá? Então, isso aí eu aprendi com o filósofo Flávio Santos. Por exemplo, você pega a palavra meia. Dependendo do contexto, coloquei a meia no pé, é uma meia que você vai colocar no pé para colocar o sapato, beleza? Mas o estudante só paga meia, a mesma grafia, a mesma fonologia, mas mudou o contexto. Ele vai pagar meia o quê? Meia entrada. Eu só comi meia pizza, já mudou, já não é de entrada e já não é meia de calçar. É uma outra meia, meia pizza. Não é? Aqui em São Carlos, São Paulo, a gente diz comumente, né? Agora é horas e meia, horas e meia. Então essa meia é de hora, já não é meia de pé, não é meia pizza, nem é meia entrada que o estudante vai pagar. Então a palavra, gente boa, precisa de um contexto para expressar. A palavra igreja, como eu falei, eclesia, chamados para fora, dentro do contexto chamado Jesus, ela é sagrada, ok? Mas ela serve para uma infinidade de coisas, como eu falei aqui agora. Reunião de qualquer coisa, até do Alcoólicos Anônimos. Até para discutir uma pauta sobre o condomínio. É uma reunião, é uma eclesia, é uma assembleia. Então, necessariamente, a palavra igreja não é sagrada. Ela precisa de um contexto, ok? Então, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, é a reunião em Jesus. É a expressão e a manifestação da fé em Jesus. Não é a igreja institucionalizada em Constantino, no ano 318, que mais tarde tornar-se-á a poderosa Igreja Católica. Não é nesse sentido. Nem é a reforma protestante, que é uma recatolificação, que, aliás, eu acho que o grande mérito do monge Martinho Lutero foi em traduzir a Bíblia, que era apenas da aristocracia católica, e a entregou para o povo, né? Todas as missas eram realizadas em latim, né? E agora com Martinho Lutero traduzindo a Bíblia para a sua língua alemã, e depois aí ganhou o mundo. Seu grande mérito inquestionável, insofismável da reforma protestante. Beleza? Então a gente precisa se reunir sim, senão a gente não está sendo igreja, etimologicamente falando. Deixa eu falar uma coisa aqui também. Quando Paulo chega a escrever a primeira carta de Corinto, no capítulo 1, versículo 10, nós vimos que a igreja estava reunida na casa de um cara chamado Clói. Versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que uns dizem, eu sou de Paulo, sou de Apolo, outros sou de Cefas e outros sou de Cristo. Se você ler esse capítulo inteiro, você vai perceber que a igreja estava reunida na casa de Clói, certo? Na casa de Clói. Ligou aqui uma chamada, eu tive que desligar. Então a igreja estava reunida na casa de Clói, assim como em Atos no capítulo 12 estava reunida na casa de Maria,
certo? Agora de forma bem, como que eu vou dizer, bem comedida, não eram esses gritos, não tinha labacaia, não tinha reclama, não tinha nada disso. Era uma reunião cheia de entusiasmo pela novidade da ressurreição de Jesus, e ali os irmãos começaram a ser perseguidos através de Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes. E como eu vou falando as coisas, meus pensamentos vão fluindo, então deixa eu dizer mais uma coisa. Os que atacam a fé cristã e assim desmotivam alguns irmãos que não têm estrutura, não têm raiz em Jesus, não aprendeu a enxergar o evangelho a partir da interpretação, tendo Jesus como chave hermenêutica, como diz o meu grande pastor Caio Fábio. Eu aprendi e aprendo muito com ele. Então, essas pessoas são facilmente levadas por vento de doutrinas, especialmente pelos que estão aí estabelecidos nas redes sociais, que se dizem judeus e não são. Estão apenas perturbando a fé cristã. Tá certo? Então, meus irmãos, não deixando a nossa congregação, você tem que ler o Evangelho com a perspectiva de Jesus, tendo-o como chave hermenêutica, enxergando tudo a partir de Jesus. Só assim você vai entender. Não deixando a vossa congregação, é não abandonando a fé em Jesus. Não é como esses pastores ensinavam, não. Que eu saía do avivamento bíblico, ia visitar uma outra igreja, o camarada lia isso aqui dizendo, não deixando a nossa congregação, você está deixando, você está errado. Não é nesse sentido, não. Não é como os assembleanos, os pastores também enchiam você de medo e de culpa, dizendo que você estava deixando a sua congregação e indo para outras congregações simplesmente para adorar a Deus. Eles querem te dominar. Nesse caso, os desigrejados estão certos. Nesse caso, me uno a eles. Nesse caso, tomara que cresça, para que derrube essa mentira maléfica dos pastores que estão aí, pseudos pastores, né? Então, quero dizer com isso que uns dizem que eu sou de Paulo. Por quê? Porque Paulo foi o cara que fundou essa igreja aqui na cidade de Corinto. Ele ganhou muitas almas para Jesus, especialmente a família de Cloé. Aí mais tarde veio para cá o grande pastor Apolo. Apolo era eloquente em palavras. Era um homem poderoso em inteligência e em palavra, na exposição das palavras. E Cefas, que é o grande Pedro, o grande apóstolo, uma das referências que ligava esse contingente crescente de cristãos a Jesus. Era Pedro que falava tanta coisa de Jesus. Eu andei com ele, eu senti, eu toquei e tal. Então tinha um grupinho que gostava de Pedro, que era fã de Pedro, porque de alguma forma estava ligado a Jesus por questões meramente emocionais e psicológicas. Outros que ficavam perplexos com a pregação de Apolo, diziam, não, eu sou de Apolo. E outros que era de Paulo, também pela grande sabedoria e por ter estabelecido essa igreja aqui. E outro grupo que dizia que era de Cristo. Esse aqui não obedecia a ninguém, nem mesmo a Jesus. Dizendo que Jesus era seu único pastor, é o que os desigrejados dizem, é o que os caras da congregação cristã dizem, e assim não querem obedecer a ninguém. E a Bíblia diz, obedecer a vossos pastores. Que pastores? Pessoas que estão em Jesus, que cuidam de verdade do grupo de Jesus, certo? Do corpo de Cristo, que admoesta. O vídeo está acabando, eu vou mandar assim mesmo, tá? Estou com um probleminha aqui no celular. Tá, irmãos? Então tá aí essa palavra, não deixando a nossa congregação, não deixando a fé em Jesus. Um abraço a todos. Se você achou por bem, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e acione o sininho. Beleza? Um abraço.